Olá, meu querido, olá, minha querida, que a paz, que a graça do Senhor seja contigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo, a mais uma aula, a mais um vídeo do nosso curso de aprofundamento bíblico. Eu louvo a Deus pelo teu desejo, viu? Pela tua vontade de aprender, pelo teu desejo de se aproximar ainda mais de Deus através do conhecimento da sua palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está gostando? Não, a pergunta não é nem se você está gostando, não. A pergunta é: você está aprendendo? Este curso tem sido bom para você? Tem abençoado a tua vida? Você tem aprendido alguma coisa? Escreve aqui. Pastor, estou aprendendo, pastor. Pastor, estou gostando. Pastor, estou aprendendo mais ou menos, pastor. Não entendo muita coisa, não. Mas, pastor, tem sido bênção para a minha vida. Escreve aqui. Me dá um retorno. O que é que você está achando? O que é que você está sentindo deste curso bíblico? Porque tudo aqui é feito com muito carinho, com muito amor para você, tá bom? Para abençoar a tua vida, para encher o teu coração de paz, de vida e também de esperança. Olha, ontem nós terminamos falando, ontem no vídeo anterior, né? Eu falo assim ontem, o vídeo anterior, porque algumas pessoas assistem duas vezes, atrasa um pouco e assiste dois vídeos, três vídeos no mesmo dia. Então, quando eu falo que eu falei ontem, a pessoa que assistiu o vídeo de ontem, hoje, perde o sentido. Então, no vídeo anterior, na aula anterior, nós terminamos falando sobre o primeiro rei de Israel. Algumas pessoas responderam Saul, acertaram, e nós perguntamos, isso foi anteontem, né? E ontem, no vídeo anterior, nós perguntamos se você sabe quem era o rei que assumiu, que foi ungido para substituir Saul. E alguns, você acertou, você respondeu? Qual foi o rei que substituiu o grande rei Saul? Olha só, Saul começou a reinar e Saul começou fazendo a vontade de Deus. Mas chegou um momento que Saul, mais assim, apostatou de vez, chutou o balde, como diz aí no ditado, chutou o pau da barraca, apostatou, virou. Tanto é que Saul fez algo abominável aos olhos de Deus. E eu vou te dizer agora o que foi isso. Abre a tua Bíblia aí, se você puder. Abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 28. Você consegue abrir aí? 1 Samuel capítulo 28, eu vou ler com você e para você a partir do versículo 5, tá bom? Querido Deus e bondoso Pai, estamos juntos mais uma vez em mais um estudo onde estamos aprendendo um pouquinho mais sobre a Tua Palavra, estamos nos aproximando um pouquinho mais do Senhor, estamos buscando um pouquinho mais ao Senhor através da Tua Palavra, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Pai, para que nós entendamos a Tua mensagem, a Tua palavra, o Teu amor e o Teu plano para nós, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 28, versículo 5 em diante, preste bem atenção nessa história. Vendo Saul, o acampamento dos filisteus foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Saul ficou sabendo que os filisteus iriam atacar Israel. E Saul, então, quando viu a grandiosidade do exército inimigo, a Bíblia diz que ele tremeu na base. Ele ficou extremamente com medo da situação. A Bíblia usa uma expressão que estremeceu o seu coração. Tamanho foi o medo de Saul. Agora preste bem atenção no versículo seguinte. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul consultou a Deus, perguntou a Deus o que aconteceria, como eles poderiam vencer aquela batalha, se Deus estava com eles, se eles poderiam continuar batalhando, lutando, que Deus lhe daria a vitória, mas Deus fez silêncio. Deus não respondeu. Em outrora, Deus falava com Saul, mandava recados através de Samuel. E Samuel, por várias vezes, repreendeu, advertiu Saul e disse: Saul, você está se afastando de Deus.
Deus ungiu você como rei de Israel, você não pode agir dessa forma. Mas Saul, como disse, eu não sei nem se essa expressão ela é saudável, mas minha mãe, quando ela queria dizer assim, porque fulano quebrou o pau no ouvido. Você já ouviu essa expressão? Quebrou o pau no ouvido? Diferente, né? Minha mãe dizia que a pessoa enfia uma madeira e quebra ali no ouvido e não ouve o que as pessoas falam. Você já ouviu? Escreve só para mim saber se você já ouviu essa expressão. Quebrou o pau no ouvido. E então Saul não deu ouvidos. Samuel morreu e Deus não mais falava com Saul porque Deus desaprovava completamente a forma como Saul fazia as coisas. E então Saul consultou e Deus não respondeu. Deus não respondeu por sonhos, não respondeu por urim. Pastor, o que é urim, pastor? Eram as pedras que tinha no peitoral, na veste do sacerdote, que Deus também dava alguns sinais, se comunicavam com os sacerdotes e com o povo através dessas pedras que os sacerdotes levavam nas suas vestes. E também os profetas que tinham, nenhum recebeu a palavra de Deus para responder a Saul. Saul se viu sozinho, desesperado, com medo, apavorado, percebeu que Deus não estava com ele, então ele pensou, vai dar ruim. Se Deus não está conosco, vai dar ruim. Qual era o de Saul? Qual era de Saul? Voltar-se para Deus, arrepender-se dos seus pecados. Só que não. Olha só o que Saul deu na cabeça de fazer. Versículo 7. Então disse Saul a seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Depois de você ler esse restante, é o dever de casa, viu? Para você ler o que aconteceu. Saul se disfarçou e foi encontrar-se com esta mulher. A mulher descobriu, a mulher sabia que ele era o rei. E a passagem seguinte nos dá a entender que Samuel veio do mundo dos mortos para falar com Saul. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é verdade. Olha, pastor, a Bíblia está mentindo? Não, a Bíblia não está mentindo. Mas quem veio falar com Saul não foi Samuel. Até porque, para pensar um pouquinho, você acha mesmo que Deus não respondeu a Saul? Você acha que Deus ia permitir que Samuel viesse do mundo dos mortos para responder a Saul? Claro que não. Até porque Deus reprovava essa prática, como as outras práticas que Saul fazia. O fato de Saul procurar uma médium, pastor, o que é médium? Médium são as pessoas que conversam com espíritos, que consultam espíritos. E esta é uma prática abominável aos olhos de Deus. Deus não aprova esse tipo de comportamento, esse tipo de prática. São as necromantes. Deus reprova isso, viu? Isso é um pecado, é abominável aos olhos do Senhor. E Saul foi fazer isso, porque Saul não estava desesperado, não sabia mais o que fazer, ao invés de voltar-se para Deus, ele foi consultar, algumas bíblias chamam de pitonisa, ou de feiticeira, ou de médium, tudo errado. Repito, essa é uma lição que você precisa ter no seu coração agora. Porque alguns pastores vão dizer que era Samuel. Não era. Saul. Pastor, mas a Bíblia diz que era Samuel. A Bíblia diz porque a mulher falou isso para Saul, que era Samuel. Não era. Não era. E quem era, pastor? Provavelmente um demônio, algum ser maligno que veio falar com Saul. Pastor, como é que você pode dizer isso? Que não foi Samuel, que é um demônio, pastor? O que é isso? Deixa eu falar uma coisa para você. As trevas não têm parte com a luz. Saul estava andando nas trevas. Deus nunca, em hipótese alguma,
ia fazer associação com Saul. Se ele se voltasse para Deus, buscasse a Deus, se arrependesse, com certeza Deus iria respondê-lo. Mas daquela forma, procurando uma feiticeira, uma médium, você acha mesmo, irmão, você acha mesmo, irmã, que Deus reprova uma prática como essa, Deus abomina algo como este, Deus ia permitir que Samuel falasse com Saul através desta prática? Nunca. Isso eu lhe digo com toda a convicção que a Bíblia nos dá. Deus nunca faria isso. É preciso andar na presença de Deus. É preciso todos os dias nos arrepender e buscar o perdão de Deus para que nós ouçamos a voz de Deus falando conosco através do Espírito Santo do Senhor. Saul morreu e então surgiu um novo rei, o rei Davi, o grande rei Davi, o maior rei que Israel já teve. Só que tem um detalhe. Davi foi ungido muito antes de Samuel morrer. E amanhã nós vamos entrar nos detalhes do chamado, da unção e do reinado do grande rei Davi. Até amanhã.